Sejam bem-vindos ao curso Pré-IFMG da plataforma Mais IFMG. Eu sou a professora Joyce, essa é a nossa aula de número 6. Dando continuidade ao curso, hoje nós vamos fazer exercícios que envolvem equação do segundo grau. Então vamos para o primeiro exercício. Obtenha um número tal que o dobro do seu quadrado seja igual ao seu sexto. Bom, a gente não sabe qual é o número, então vou falar que esse número é igual a x. O problema fala que o dobro do seu quadrado é igual ao seu sexto. O que é isso? 2 vezes o x ao quadrado é igual a 6x. Então, a gente já representou esse problema aqui na linguagem matemática. Ajeitando essa equação, nós temos que 2x ao quadrado menos 6x é igual a zero. Nós chegamos numa equação de segundo grau. E aí, nós sabemos que uma equação de segundo grau é da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Nesse caso, nós temos o a igual a 2, b igual a menos 6 e o c igual a zero. Como aqui o c é igual a zero, é mais fácil colocar o fator comum a esses dois termos em evidência. Mas é claro que vocês podem resolver usando ou a fórmula de Bhaskara ou soma e produto. Então, colocando 2x em evidência, 2x ao quadrado dividido por 2x, nós temos x. 6x dividido por 2x, vamos ter o 3. E aí, para esse produto aqui ser verdadeiro, nós temos que 2x igual a zero ou x menos 3 igual a zero. E aí, a solução, x igual a zero e x igual a 3. Neste caso, nós vamos considerar as duas soluções como solução desse problema. Segundo exemplo, calcule as dimensões de um retângulo sabendo que seu perímetro é 16 centímetros e sua área é 15 centímetros ao quadrado. Então, se eu quero as dimensões de um retângulo, eu quero saber quanto que mede a base e quanto que mede a altura. Agora, nós vamos representar isso. Chamei aqui a base de x, a altura de y. O problema fala que o perímetro é 16 centímetros. Então, a soma dos lados, x mais x, y mais y, é igual a 16. Então, 2x mais 2y é igual a 16. Ainda temos que a área é 15 centímetros quadrados. Então, se eu multiplicar aqui x vezes y, base vezes altura, é igual a 15. Vamos pegar essa primeira equação que nós encontramos aqui e isolar o x. Então, 2x é igual a 16 menos 2y, e aí x é igual a 8 menos 2y. Agora, na segunda equação, nós vamos substituir o x por 8 menos y. Então, x vezes y é igual a 15, 8 menos y vezes y é igual a 15. E aí é só aplicar a propriedade distributiva, fazer menos y vezes y, vai ser menos y ao quadrado, e 8 vezes y, 8y. O 15 aqui, menos 15, igual a zero. Chegamos novamente a uma equação de segundo grau. E aí, agora é resolver essa equação. De novo, vamos analisar os coeficientes. Então, neste caso, nós temos o a igual a menos 1, o b igual a 8 e o c igual a menos 15. Dessa vez, vou usar a fórmula de Bhaskara para resolver, substituindo os valores de b, a e c. Desenvolvendo os cálculos, nós vamos ter menos 8 mais ou menos raiz de 4 dividido por menos 2. E aí, y igual a 3 ou y igual a 5. Encontramos dois valores para y, precisamos agora encontrar os valores de x. Então, na equação x igual a 8 menos y, eu vou substituir os valores de y que foram encontrados. Então, o primeiro valor de y, que é igual a 3, então 8 menos 3, nós vamos ter x igual a 5. E o segundo valor de y, que foi igual a 5, então nós temos 8 menos 5, que é igual a 3. Aqui nós temos duas situações. Nós encontramos os mesmos valores, tanto para x quanto para y. Então, nós podemos ter 3 e 5, base e altura,
ou então 5 e 3. As duas situações vão satisfazer esse problema. Vamos colocar como solução aqui, solução igual a 3 e 5. Terceiro exercício. Um ministro brasileiro organizou uma recepção na qual exatamente metade dos convidados não eram brasileiros, sendo todos eles de países cuja língua oficial não é o português. Por delicadeza, ao chegar, cada convidado disse bom dia ao ministro e a cada um dos convidados brasileiros. Sabendo que, ao todo, foram ditos 78 bom dias e que o ministro respondeu bem-vindo a cada um dos convidados, encontre o total de convidados. Bom, ele organizou uma recepção em que exatamente metade dos convidados não eram brasileiros. Então, eu vou considerar X o número de brasileiros e como metade não eram brasileiros, eram estrangeiros, então eu vou dizer que X também é o número de estrangeiros. Então, eu tinha o mesmo número de brasileiros e de estrangeiros nessa recepção. O problema fala que cada brasileiro disse bom dia ao ministro e a cada um dos convidados. Na verdade, respondeu bom dia, né? Por delicadeza, eles chegaram e disseram bom dia ao ministro. Então, como eu tenho X brasileiros, todos eles falaram bom dia ao ministro e também a cada um dos outros brasileiros que estavam. Então, por exemplo, vou colocar um número menor. Se eu chego em uma sala e que tem mais 4 pessoas, eu vou falar 4 bom dias, eu não vou falar bom dia para mim mesma. Então, nesse caso, cada brasileiro disse X, que é o número de bom dias ao ministro, mais X vezes X menos 1 para cada brasileiro. E os estrangeiros, a mesma coisa. Bom dia ao ministro, mais bom dia para cada brasileiro. Então, X vezes X. O ministro não disse bom dia, o ministro disse bem-vindo. Então, o total de número, o total de bom dias dado é igual a 78. Então, eu vou somar aqui a quantidade de bom dias dados pelos brasileiros mais os estrangeiros. Então, x mais x menos 1 mais x ao quadrado. Já resolvendo o produto, é igual a 78. Então, resolvendo a distributiva, operando os termos semelhantes, eu tenho 2x ao quadrado mais x menos 78 igual a 0. Então, novamente, nós chegamos em uma equação de segundo grau. E, nesse caso, nós vamos ter o A igual a 2, o B igual a 1 e o C igual a menos 78. De novo, eu vou usar a fórmula de Bhaskara para resolver esse problema, substituindo os valores correspondentes na fórmula A, B e C. E aí nós vamos ter x igual a 6 ou x igual a menos 26 quartos. Como nós estamos procurando aqui um número de convidados, onde x representa aqui o número de brasileiros e o número de estrangeiros, essa solução aqui não serve para nós. Nós temos aqui um número negativo e racional, né? Então, nós vamos considerar aqui x igual a 6 como solução. Dessa forma, eu tenho 12 convidados, né? Aqui, 6 estrangeiros e 6 brasileiros. A nossa aula termina por aqui. Até a próxima semana.